Olá pessoal, estou aqui para mais um conto terapêutico. E a ideia aqui dos contos é trazer o conto e trazer a minha reflexão, né? Muitas vezes a gente comenta na terapia, a pessoa fala: nossa, pessoal, nunca tinha pensado, né, por esse aspecto, nesse conto tão antigo. Então aqui é a minha interpretação e talvez faça sentido para você também. A ideia é que seja um conto terapêutico, né, que a gente consiga tirar uma lição, tirar uma interpretação mais para o nosso momento presente, trazer a simbologia do conto, né, na minha perspectiva, na minha visão, e que isso possa beneficiar de alguma forma você que está ouvindo, seja lá qual for o momento, né, que você esteja ouvindo esse conto, que isso possa trazer uma inspiração, possa trazer uma reflexão. A gente sabe que escutar histórias, né, ouvir histórias traz um benefício psicológico, um benefício emocional, ativa, né, algumas áreas do cérebro. Então eu tenho até um paciente que ele tem acima de 70 anos e ele falou: nossa, Priscila, eu gosto muito de histórias, mas eu não consigo mais me concentrar numa leitura, por exemplo. Então mais um motivo aqui para a gente usar essa ferramenta, né, usar esse mecanismo na internet para deixar aí alguns contos, algumas histórias, algumas reflexões para quem gosta de ouvir história, mas por algum motivo não consegue ler ou prefere ouvir, né? Então eu sugiro também que você escute no momento de relaxamento, que você ponha o seu fone de ouvido, que você relaxa, você ponha no seu dispositivo aí de áudio, você possa ouvir com os olhos fechados, né? E quem sabe até adormecer, né? Ouvindo uma história, ouvindo um conto. Como é gostoso, né? A gente quentinho, tá ali no cobertor e a gente ouvir uma história e acabar adormecendo ouvindo essas histórias. Então esse é meu propósito aqui, deixar uma playlist de contos aqui no canal, que sejam contos, né, que possa beneficiar de forma terapêutica quem estiver acessando esse conteúdo. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o conto da Perséfone e Hades, né? Perséfone e Hades. Depois de derrotar os titãs, os deuses dividiram o universo entre si. Então teve toda aquela mitologia que é da mitologia grega, né? Eu estou usando como referência um livro infantil que eu deixo aqui como referência bibliográfica no final, os mitos gregos, né, recontados. Por quê? Para ser uma contação de histórias mesmo, bem simples, com um linguajar simples, né? E que a gente possa guardar esses ensinamentos no nosso coração. E aí Zeus tornou-se o soberano do céu e da terra, né? Depois dessa batalha. O seu irmão, Poseidon, tornou-se o senhor dos mares. Hades, seu segundo irmão, recebeu as profundezas da terra. O mundo subterrâneo, o inferno. Então Hades é irmão de Zeus. O reino subterrâneo era um lugar sombrio. Às vezes, Hades sentia-se sufocado, ansioso por respirar um ar puro e ver a luz do sol. Então, atrelava 4 cavalos pretos a seu carro e dirigia-se a uma caverna sobre o monte Etna, que tinha saída para o mundo exterior. Assim, Hades chegava a um lugar muito especial. Era um vale tranquilo, onde ele gostava de passar horas deitado na relva ou apanhando flores. Ele achava que ninguém mais conhecia aquele vale, mas estava enganado. Afrodite, deusa do amor, e seu filho Eros também gostavam de passear naquele lugar. Então a gente vai vendo a relação, né, entre esses mitos. Então Eros é filho de Afrodite, né, e Eros é do mito Eros e Psique, que eu vou contar mais pra frente num outro vídeo. E aqui também mostra, gente, que mesmo Hades, sendo o deus do mundo subterrâneo, sendo o deus das sombras, né, que vivia nas profundezas do subterrâneo, ele também precisava de momentos de luz. Olha que simbologia interessante. A sombra também precisa de luz. Então, ele precisava respirar um ar puro. Ele também precisava de iluminação. Um dia em que estavam descansando debaixo da árvore, Eros perguntou para a mãe: por que você permitiu que Zeus e os irmãos dele dividissem o universo?
por que não exigiu um reino também para você? Com um sorriso, Afrodite respondeu: por que pediria um reino se toda a criação está sob meu poder? Afrodite é a deusa do amor. Os deuses governam o universo, mas eu governo os deuses. O que está querendo dizer? Perguntou Eros, que não entendeu. Nenhum deus ou ser humano resiste ao poder do amor, meu filho, disse Afrodite. Quando se apaixonam, passo a governá-los. Isso pode ser verdade para a maioria, disse Eros, mas conheço alguém que é imune ao seu poder. E Afrodite questionou: quem? E aí Eros apontou: aquele ali, aquele que está lá, disse Eros, apontando para Hades, que passeava com seu carro pelo vale oculto. Você acha? Desconfiou Afrodite. Pois então me dê o seu arco e uma flecha e vou provar que você está enganado. As flechas de Eros tinham um poder especial. Quem era atingido por elas apaixonava-se imediatamente. Afrodite ajustou a flecha, o arco, mirou o seu alvo e atirou. A flecha foi se cravar bem no coração de Hades. O que é isso? Hades pensou, levando a mão ao peito. Está acontecendo algo estranho comigo. E ele continuou dirigindo seu carro através do vale, suspirando, como um adolescente apaixonado e cantarolando. Eu amo as árvores, eu amo as flores, eu amo a luz do sol, eu amo tudo. Então ele avistou uma moça que apanhava flores no campo. Era Perséfone, filha de Deméter, deusa das colheitas, das plantações e de toda a terra cultivada. Hades olhou para Perséfone e disse: amo você, gritou Hades, avançando seu carro na direção da moça. Linda menina, case-se comigo, seja minha para sempre. Perséfone deu um grito. O senhor do inferno era aterrador, horripilante, ainda mais com aquela expressão de cobiça, espantado no seu rosto. Perséfone agarrou seu cesto de flores e saiu correndo. Hades foi atrás dela. Não fuja de mim. Deixe-me ver de perto seu rostinho tão lindo. Mãe, socorro, mãe! Perséfone gritava e saía correndo. Hades acabou por alcançá-la, agarrou-a pela cintura. Uma fenda no chão se alargou e ele fez os cavalos entrarem por ela. O chão voltou a se fechar e tudo o que restou foi uma pequena rachadura, o cesto vazio e algumas flores desfeitas, espalhadas sobre a relva. Deméter começou a se preocupar com a demora da filha e quase enlouqueceu de aflição ao constatar que ela havia desaparecido. Passou a procurá-la por toda parte, dia e noite, com a ajuda do sol, da lua e das estrelas. Mas não encontrou nem sinal de Perséfone. Em sua busca, Deméter chegou à ilha da Sicília. Lá, a deusa viu uma longa faixa enredada num arbusto. Era o cinto de linho que ela havia tecido para a filha. Minha filha esteve aqui, Deméter pensou, desesperada, e pediu aos pássaros e aos insetos que a ajudassem em sua busca. Eles procuraram por todos os lados, debaixo de todas as pedras e atrás de todas as moitas. Finalmente encontraram a cesta e as flores despedaçadas. Seguindo o rastro das flores, Deméter chegou à beira do rio. Então viu as marcas das rodas do carro, que levavam até uma rachadura na terra. Hades raptou Perséfone, a deusa gritou. Vou falar com Zeus para que ele tome providências. Deméter foi até o Monte Olimpo e pediu que Zeus mandasse Hades libertar Perséfone. E Zeus respondeu: não posso fazer isso. Hades é meu irmão, não é meu súdito, não posso exigir nada dele. Ouça, Zeus, Deméter ameaçou. Se Perséfone não voltar, eu vou amaldiçoar a terra. Não haverá mais chuvas, as colheitas secarão nos campos, não haverá mais vida na terra. Deméter sendo a deusa da colheita. Né? Tem até um
uma outra história, um outro conto, que aquelas bonequinhas de milho, né, de palha de milho, as bonequinhas têm uma origem num conto antigo, né, da cultura nórdica, que aquelas bonequinhas eram feitas em homenagem a Deméter, a deusa da colheita. Então eram feitas bonequinhas. Então muitas crianças, né, brincaram com bonecas de milho. A minha mãe conta que ela brincava com boneca de milho, com o sabugo do milho, né, e a palha do milho. Então é uma antiga oferenda para a deusa da colheita. Zeus então prometeu ajudá-la, né? Zeus se comoveu com Deméter e ficou assustado pela destruição que ia causar sem a deusa da primavera, né? Chamou Hermes, seu mensageiro, e ordenou: vá com Deméter até Hades. Tente convencer meu irmão a fazer o que é correto. Pediu para Hermes. Hermes e Deméter passaram pelos portões do mundo subterrâneo, atravessaram o rio Estige e andaram por cavernas intermináveis até encontrar o Senhor dos Mortos. Hades estava em seu trono. Sentado a seu lado, Perséfone trazia uma coroa de ouro na cabeça. Deméter abriu os braços e gritou: Perséfone, minha filha, vim libertá-la desse reino de sombras. Perséfone respondeu: mãe, estou feliz em vê-la. O encontro com a filha não foi como Deméter imaginava. Esperava encontrá-la assustada e cheia de medo. No entanto, Perséfone estava bem, estava feliz, estava tranquila. Deméter, Hermes, sejam bem-vindos ao meu reino, disse Hades. Espero que tenham vindo para passar algum tempo conosco. Terei grande prazer em hospedá-los. Deméter respondeu: vim buscar a minha filha. Não ficarei aqui nem um minuto a mais do que o necessário. Perséfone respondeu: mas mãe, eu não quero ir embora. Hades errou ao me raptar. Ele se arrependeu e eu perdoei. Afrodite o atingiu com uma flecha de Eros e ele se apaixonou perdidamente. Agora eu também o amo. Hades é bom, gentil e faz tudo para me agradar. Os mortos já não me assustam mais e eu estou aprendendo muito neste mundo subterrâneo. Não quero sair daqui. Então aqui, gente, mais um ensinamento, né? Então, muitas vezes a gente, no papel de mãe, aqui no papel da Deméter, ela vai em busca da filha, com toda a razão. Ela vai em busca, ela encontra a filha perdida. Só que a filha, quando ela encontra a filha, tem o seu próprio livre-arbítrio, né? Tem os seus próprios desejos. Fala, não, eu estou bem aqui. Então, por mais que a Deméter achasse aquele ambiente horrível, aquele casamento péssimo, né? Quantas vezes a gente vê essa situação que a mãe não concorda com as decisões dos filhos, né? Vamos não falar só de filha, mas de filhos em geral. Muitas vezes os pais não aceitam a decisão dos filhos, não aceitam o relacionamento dos filhos, mas o importante, o que está mostrando aqui no conto? O que é importante é a escolha da pessoa, né? Então, Perséfone escolheu estar naquela situação. No começo, né, ela ficou assustada, mas depois ela foi se acostumando. Aqui também tem a simbologia de muitas vezes a gente julgar uma situação, julgar um ambiente ou julgar uma pessoa pela aparência, no caso de Hades, né, que a gente pode também fazer essa simbologia. E no fundo ele se demonstrou uma pessoa, tá aqui, ó, uma pessoa boa, gentil e que faz tudo para agradar Perséfone. Então, ele acabou conquistando a Perséfone com esse outro lado, né? Que a gente pode analisar que o amor transformou Hades, né? O amor da flecha de Afrodite acabou trazendo esse lado, o lado mais bondoso, o outro lado, né? O outro lado de Hades, né? Despertou um lado que ele não conhecia, que estava ali dentro dele, né? E o amor acabou despertando isso. Bom, e aí Deméter respondeu para a filha: não permito que você fique. Devolva essa coroa a Hades e venha comigo. Perséfone é sua filha, disse Hades, mas agora ela também é minha esposa. Não pode levá-la se não for da vontade dela. Ela decide. Hermes então resolveu interferir. E falou, né? O Hermes disse: Hades, você trouxe Perséfone sem o consentimento da mãe. Pelas leis do mundo lá de cima, esse casamento não tem valor. E depois,
Hermes olhou para Deméter e falou: Deméter, pelas leis do mundo subterrâneo, nenhuma alma viva ou morta poderá deixar este lugar depois de ter comido qualquer coisa, nem que seja do tamanho de uma semente de romã. Precisamos saber então se Perséfone comeu alguma coisa depois que chegou. Toda uma simbologia aqui também, né, gente? Você tá e você comer no sentido de você já se adaptou, você já incorporou a cultura de um determinado lugar, a cultura de uma determinada família. Aqui representa quando a gente incorpora a cultura de uma empresa, a cultura de um grupo. Então aqui, comer uma romã, uma semente de romã, simboliza você incorporar essa cultura, né? E aí Perséfone respondeu: sim, eu comi apenas 6 sementes de romã. E aí Hades respondeu: então ela vai ficar comigo. Se ela ficar, destruirei o mundo, disse Deméter. Ajude-me, Hermes, pediu Perséfone. Como posso agradar a minha mãe e ao meu marido ao mesmo tempo? E aí Hermes disse: as 6 sementes de romã que você comeu fizeram-me ter uma ideia. Fique 6 meses por ano com o seu marido no reino subterrâneo e os outros 6 meses com a sua mãe. Perséfone, aliviada, respondeu: obrigada, Hermes. Desse modo, não perderei nem a minha mãe, nem o meu marido. Quando Perséfone, então, e assim foi, né? Quando Perséfone vem passar os 6 meses com a mãe, Deméter, a deusa da primavera, manifesta sua alegria e abençoa a terra com a primavera. As colheitas amadurecem os campos, as árvores se enchem de flores, o mundo se enche de luz e calor, e o tempo da primavera e o verão. É o tempo da primavera e do verão. Depois, é hora de Perséfone voltar para junto do marido. O frio toma conta do mundo. O vento derruba as folhas secas das árvores durante 6 meses. Deméter se recolhe para chorar de saudade da filha. Mas no fundo do seu coração, a chama da esperança continua acesa, pois ela sabe que a primavera, a sua filha, vai voltar. Então, a primavera sempre volta. Então, 6 meses é o outono e o inverno, e 6 meses é a primavera e o verão, quando a Perséfone volta para visitar a sua mãe. E aqui toda uma simbologia bonita da esperança, né, de não perder a esperança. A primavera representa todo o começo, né, de um novo ciclo, de uma nova fase, de um novo recomeço. Mas é importante também esses momentos de reclusão que o inverno mostra. Lembrando, né, gente, que aqui são os mitos gregos. Então, para eles, realmente as estações eram muito bem definidas desse jeito, né? Então, o verão e primavera, e o inverno, aquela coisa da reclusão, do frio, do recolhimento. Mas é assim, né? Então a gente tem essa maneira que os gregos contavam as histórias para explicar as estações, né? Para as crianças, explicando, olha, por que fica frio? Né? Por que fica quente? Por que tem flores? Né? Por que chove? E aqui fica a simbologia da gente não perder a esperança, porque sempre uma nova primavera vai chegar. Apesar do longo inverno, a primavera sempre chega ao nosso coração. Vamos encontrar, né, qual é o que nos traz alegria, né? Para Deméter, aquela alegria é a visita da filha Perséfone. Mas quem é a nossa Perséfone? Né? Essa é a reflexão do conto. Né? O que traz alegria para o nosso coração? O que traz a primavera? E a gente pode buscar encontrar essa primavera a cada momento, né? Buscar acender mais essa alegria interior, né? Acender essa primavera desse novo momento, desse novo encontro dentro da gente. Tá bom? Esse é o conto de hoje e até um próximo encontro. Tchau, tchau.